livro selado e o cordeiro que o abriu, com base em Apocalipse, capítulos 4 a 7, versão dramatizada. Capítulo 1. O trono celestial. Vi então uma porta aberta no céu, e eis que uma voz, como de trombeta, que eu antes ouvira, falou comigo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava no céu, e sobre o trono estava alguém sentado. Seu semblante era como jaspe e sardônio. Ao redor do trono, um arco-íris como esmeralda envolvia sua glória. 24 anciãos estavam assentados em tronos ao redor, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre suas cabeças. Relâmpagos, trovões e vozes saíam do trono, e diante dele ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora, proclamavam dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória e honra ao que estava no trono, os 24 anciãos se prostravam e lançavam suas coroas diante dele, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Capítulo 2. O livro selado com 7 selos. Na destra daquele que estava sentado no trono vi um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi, entre o trono e os 4 seres viventes, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro se aproximou e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao tomar o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então ouvi a voz de milhares e milhares de anjos ao redor do trono, dizendo com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Capítulo 3. Os 4 primeiros selos. Os cavaleiros do Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, ouvi o primeiro ser vivente dizer: vem! E eis que vi um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e lhe foi dada uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Era o espírito da conquista e da dominação, vindo com aparência de paz, mas com sede de poder. Quando o segundo selo foi aberto, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem! E saiu um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, e foi-lhe entregue uma grande espada. Era a guerra, o ódio entre os povos, o sangue derramado entre irmãos. Ao abrir o terceiro selo, o terceiro ser vivente clamou: vem! E vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Uma voz dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite nem o vinho. Era a fome e a escassez, o desequilíbrio entre o luxo e a necessidade. E quando o 4º selo foi aberto, ouvi o 4º ser vivente dizer: vem!
Eis um cavalo amarelo esverdeado. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, fome, peste e feras da terra. Era o último estágio do colapso, a destruição total. Capítulo 4. O quinto selo. Os mártires clamam. Ao abrir o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e não vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foi-lhes dada uma veste branca, e lhes foi dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haveriam de ser mortos como eles. Capítulo 5. O sexto selo. A terra estremece. Quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira que deixa cair os figos verdes quando abalada por vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os poderosos, os ricos, os comandantes e todo homem, tanto livres quanto escravos, se esconderam nas cavernas e rochas dos montes, e clamaram: Cai sobre nós, montes e rochas, escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 6. A visão dos selados. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do oriente com o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. E ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Capítulo 7. A multidão incontável. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos, os anciãos e os seres viventes se prostraram e disseram: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos me perguntou: Quem são estes vestidos de branco e de onde vieram? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: São os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. O que está sentado no trono os cobrirá com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os ferirá, nem calor algum, porque o Cordeiro os pastoreará e os guiará para fontes de águas vivas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Fim.